Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa história da igreja através da linha do tempo. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, que possamos aqui apresentar o conhecimento a respeito daquilo que nossos antepassados guardaram e arquivaram, a respeito das ações da igreja na história. Pai, que nós possamos, através desse conhecimento, nos melhorar, nos capacitar, através do teu poder, a fim de sermos agentes também nessa história. Abençoe-nos, abençoe a cada aluno que estiver aqui hoje, participando e também observando esse material em dias futuros. Obrigado, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, dando continuidade, nós vimos na aula passada a respeito do período intertestamentário. Vimos os 400 anos de intervalo profético, onde várias situações formataram o mundo antigo para o nascimento de Cristo, assim como preparou toda a infraestrutura a fim de que o Evangelho pudesse estar sendo levado ao mais recônditos lugares do Império Romano ou do mundo conhecido. Vimos também todas as influências que as filosofias e as religiões das sociedades dominantes naquele período exerceram sobre a nação judaica e, por conseguinte, também no mundo gentílico. Dessa forma, o cenário está pronto, os partidos políticos estão formados dentro de Israel. Nós temos o partido político dos fariseus, radical, ortodoxo, que luta para conservar os costumes e as interpretações da lei para a prática diária do povo de Deus. Temos os saduceus, um pouco mais liberais e que tentam, de uma certa forma, serem mais abertos à cultura gentílica, em específico o helenismo, a fim de que possam estar alcançando novos níveis de conhecimentos. Então, eles não são tão conservadores assim como os ortodoxos. O surgimento dos essênios, que consideravam que tudo havia se corrompido, tudo estava, de uma certa forma, prostituído. Eles se isolam mais para perto do deserto, ali em Qumran, e ali eles vão começar a sua sociedade para a contemplação, a prática do asceticismo, e eles tentam então, através de uma vida de purificação, de contemplação, de oração, a estar contribuindo para a obra de Deus, no sentido de estar levando o conhecimento desse Deus e também de cumprindo a lei como Deus havia dito no Velho Testamento. É em Qumran que vai ser encontrado, depois, em 1948, os manuscritos do Mar Morto, que são uma grande relíquia para a humanidade e principalmente para a igreja, pois tem ali os comprobatórios de que a Bíblia ela era naquela época, assim como nós estamos manuseando hoje. Vários manuscritos ali foram encontrados do primeiro século. Uma vez analisado isso, nós vemos que o cenário mundial está pronto, e é o que Paulo chama em Gálatas capítulo 4, versículo 4, de plenitude dos tempos. Mediante isso, pronto está o cenário, pronto está o mundo para o nascimento do nosso Salvador, assim como também para que a sua mensagem seja levada aos mais distantes lugares. Nessa aula que nós estamos trabalhando e nas outras que a gente vai ver, nós usamos alguns livros de base. Eu queria te convidar a conhecer esses livros e que você possa, de uma certa forma, também estar adquirindo esse material e comprando assim para compor a sua biblioteca. É um material riquíssimo para pesquisa e também para desenvolver seus trabalhos. Isso vai ser muito importante. Vamos lá. A primeira obra que eu gostaria de falar com os irmãos é a respeito da história dos hebreus por Flávio Joséfo, um livro publicado pela CPAD. Muitas das coisas que vocês vão ouvir aqui hoje são tiradas desse livro, História dos Hebreus. A outra são os documentos da Igreja Cristã do Bentenson. Esse livro ele é maravilhoso. Ele contém os vários documentos escritos pelos pais da igreja, aonde mostram as discussões, as disputas que houveram da questão teológica, nesse sentido de como a nossa teologia foi formada. Então você vai encontrar nesse livro, por exemplo, aquilo que Pelágio propôs. Você vai encontrar nesse livro aquilo que Agostinho deu como contra-resposta a Pelágio.
o que Inácio de Antioquia escreveu, o que Tertuliano produziu, vários e vários documentos, inclusive aqui mostra como vários apóstolos tiveram o seu fim pela narrativa desses pais da igreja. É um livro fantástico, eu recomendo que todos vocês possam adquirir essa obra. O próximo é A História de Israel, de Samuel Schultz. É um livro muito bom, muito interessante, sobre várias questões do contexto do Velho Testamento da sociedade de Israel. A coleção da Patrística, da editora Paulus, são 48 volumes, inclusive é uma obra que eu vejo que seria imprescindível nós termos ela na nossa biblioteca, para estudarmos justamente esse período dos 8 primeiros séculos. A História Ilustrada do Cristianismo, por Justo Gonzalez, também da editora Vida Nova, é o livro que vai ser o livro base dos alunos aí para fazer as suas fichas de leitura. É um material também riquíssimo, principalmente na parte ilustrada, com muitas fotos, com um colorido muito bonito para que a gente possa vislumbrar um pouquinho do que teriam sido esses heróis e também alguns desses eventos. Uma obra muito boa. O Cristianismo através dos séculos, de Ir Carnes, um livro também bem interessante, bem completo, é outro que também nós usamos para a confecção dessas aulas. O livro de Enéas Tognini, o período do interbíblico, os 400 anos de silêncio profético, também vocês já viram várias coisas que nós colocamos aqui nas nossas aulas a respeito desse livro. Ele é um livro fonte para nós, então é da editora Agnus. Outro livro também interessante, que seria muito bom nós termos, tem muita informação a respeito do 1º, 2º e 3º século, a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia viveu ali por volta do ano 350 depois de Cristo. Ele é o bispo que Constantino vai convidar para fazer uma pesquisa a fim de ver qual que seria o material base para se compor uma Bíblia única para as igrejas, dar uma filtrada. Então o trabalho dele e de sua equipe vai para o Concílio de Hipona em 387 e surge então o Novo Testamento, o livro religioso de base dos cristãos. É através de Eusébio de Cesareia. Um outro livro da editora Vida Nova, também muito interessante, é A Evangelização na Igreja Primitiva, de Mike Green. Esse livro ele é muito interessante para nós vermos como que era a vida cotidiana dos membros das igrejas, como que era o seu trabalho, a arte cristã e a metodologia que eles usavam para poder estar explanando e levando as pessoas ao conhecimento da salvação de Jesus Cristo. Outro material interessante também para entendermos a filosofia e o cenário filosófico que acontecia no período em que a igreja teve a sua fase embrionária e impactou o Ocidente, impacta até hoje, é a base de tudo, é a Enciclopédia de Apologética de Norman Geisler. Esse livro é fantástico para você conhecer vários dos pensamentos daquela época, que perduram muitos deles até hoje, e também de como você ter uma resposta bíblica a cada um desses movimentos. É um material muito interessante da editora Vida. Vamos olhar agora o aspecto religioso do 1º século. Nós temos acontecendo nesse período, ou está emplacado na sociedade, as questões do orfismo, o epicurismo, platonismo, o zoroastrismo. O zoroastrismo era a religião persa, que foi implantada e que influenciou o mundo a partir do governo do Império Persa. Com Alexandre o Grande, esse império caiu. Mas as influências elas continuaram impregnando, né, todo o mundo conhecido, e obviamente ela vai impregnar também o mundo greco-romano. A Isis-latria, um culto muito forte no Egito, também vai ser a deusa, uma das deusas muito cultuadas no Império. Isis, ela era nesse período retratada como rainha do céu. Ela possuía um manto todo azul, cheio de estrelas. A mãe, né, do Órion, ou seja, a mãe do semideus, daquele que nasceu dela virgem. Ora, é uma simetria muito grande com a pessoa de Jesus e principalmente uma simetria muito grande com a Maria e a sua
natividade virginal. Diante disso, o culto para Maria, Mariolatria, na verdade, ela vai ser um sincretismo desse culto a Ísis. Muito do culto a Ísis vai ser incorporado no culto a Maria. O mitriaísmo. Mitriaísmo, ele é uma mistura, já influenciada pelo zoroastrismo, das filosofias e do contexto greco-romano. Mitra é o filho de Mazda e ele é também Messias. E ele, melhor definição que eu já encontrei a respeito dele, seríamos analisar como comparação a questão do Superman. Ele seria tipo um Superman. Ele é nascido no dia do solstício de verão. Quanto mais sol tem, mais forte ele é. E ele era muito cultuado pela soldadesca romana. Ele era um culto muito forte entre os soldados. Ele baseava-se mais ou menos no sentido de ter os rituais de iniciação e participar do sacrifício de um touro, porque Mitra, na sua tenra-idade, ele matou um touro. Então as pessoas eram abençoadas com esse sacrifício. Daí o sacrifício de touros, que vai gerar aquele contexto na carta de Coríntios, quando Paulo recomenda a respeito da carne sacrificada a ídolos. Então era um costume deles vender essa carne por um preço mais barato no mercado, pós terem feito o sacrifício. No século XVI, nós vamos observar a estrutura da religião grega, onde ela se baseia numa pluralidade de deuses. Dessa forma, a religião grega ela é uma religião politeísta, mas ela não fica só no politeísmo, ela vai também para uma questão sincrética. Os gregos eles eram muito abertos a novos conhecimentos, a novas experiências. Na busca da verdade, na busca da conceituação plena para poder se entender o mundo e entender as relações com o mundo, eles acabavam aderindo novas ideias e com isso eles iam mesclando essas ideias com aquelas já existentes e configurando os seus deuses a partir desses conhecimentos. Então nós vamos perceber no decorrer da história várias variações. Quando chegamos no mundo greco-romano, uma fusão quase que completa dos deuses romanos com os deuses gregos. Assim, há exemplo também do deus Mitra, que era dos persas, passa também a compor, né, a religião grega e ser aceita pelos gregos e ter um culto muito forte dentro da sociedade deles. A religião deles era mais ou menos firmada na questão dos deuses primordiais. Urano, deus do céu, ou o próprio céu. A Gaia, deusa da terra, ou a própria terra. Tártaro, o deus do submundo, ou o próprio submundo. E Nix, a deusa da escuridão, ou a própria escuridão. Esses deuses geraram os filhos, eles foram gerados por caos. Aqui está Urano, né, Gaia. Aqui está o Nix, Gaia, Tártaro, Nix, Tártaro, né? E Nix. Só uma figura representativa para a gente ter uma ideia. Os deuses primordiais, então, eles vão gerar os deuses governantes do Olimpo, ou os olimpianos. São eles Zeus, como o governante do Olimpo, Hades, o governante do submundo, Héstia, a deusa da proteção, Deméter, a deusa da agricultura, e Hera, a deusa da fertilidade, ou deusa do casamento. Todos eles são filhos de Cronos. Tá? Aqui está a figura de Zeus, governante, né, do Olimpo, a figura de Poseidon, que acabou governando os mares, a figura de Hades, o deus do submundo, a figura de Deméter, de Héstia, a deusa da proteção, de Deméter, a deusa da agricultura, e da nossa Hera, a deusa da fertilidade. Também umas imagens só ilustrativas.
O sincretismo, então, ele vai misturar vários conceitos de religiões, conforme os gregos vão embarcando e tendo contato com outras civilizações. Ela é uma religião basicamente centrada na questão do destino. Os destinos são traçados pelos deuses e as moiras, elas têm o controle total sobre esse destino. Elas podem cortar o fio do destino e com isso a pessoa morrer. Inclusive os deuses morriam de medo também das moiras. Por quê? Porque elas podiam interferir nesse destino e podiam cortar e matar os próprios deuses. As moiras seriam 3, Coto, Laquesis e Atropos. Os ritos do culto grego, eles eram públicos e também haviam os ritos domésticos. Esse mesmo padrão também com os romanos. Os ritos públicos consistiam de cerimoniais, de iniciações, muitos deles terminavam com orgias sexuais. Com isso, nós vamos ter aquela recomendação do Concílio de Jerusalém a respeito dos cristãos gentílicos não participarem desses ritos públicos. Os oráculos, aonde se ouvia a vozes, os conselhos, as ordenações, as ordens e qualquer outra diretriz dada pelos deuses. O mais famoso, o de Delfos e o de Apolo. Quem assistiu aquele filme Troia, né, viu ali que a moça ela era uma sacerdotisa, uma ninfeta do deus Apolo, e ela era um oráculo. O oráculo ele também era uma pessoa física, que eram moças virgens, na idade aí de 15 a 17 anos, e elas eram virgens, e eram dado a elas um tipo de uma bebida que produzia um êxtase, algum alucinógeno, e os sacerdotes, então, ouviam o que elas estavam falando naquele transe, uma linguagem que ninguém entendia, somente os sacerdotes, e eles, então, passavam a mensagem do oráculo. Com isso, nós temos, na estrutura da religião grega, o sacerdotalismo. O oráculo é um artigo de fé, os rituais de iniciação são artigos de fé, e alguém precisa distribuir esses artigos de fé. Daí, a questão do sacerdotalismo. Entra muito essa questão de um conhecimento secreto, um conhecimento exclusivo, dando dessa forma muito poder e muito status quem era dessa classe. A iniciação consistia em pegar os neófitos e iniciá-los na carreira da religião de mistérios. Então ele era introduzido na religião a partir de alguns cerimoniais, e esses cerimoniais eles eram basicamente marcados por sacrifícios de animais e algumas vezes também de sacrifícios humanos. A literatura sagrada não existia, mas a religião grega, as suas orientações vinham a partir de uma literatura chamada de poemas místicos. Esses poemas podiam ter princípios religiosos, filosóficos. Com isso, então, você tem toda uma estrutura de compreensão sobre a divindade, sobre a ação dessa divindade na humanidade, sobre o papel da humanidade, a partir dessa literatura de poemas. Aqui está a foto, uma fotinha ilustrativa, das 3 moiras, né? E elas com o fio dos destinos na mão, e elas podiam então manipular esse fio e cortar esse fio. Na religião grega, a origem do homem e dos animais, ela vem em um poema também da época de Hesíodo, e esse poema fala sobre Prometeus, o deus Prometeus, que vai criar o homem e os animais. Nesse período, os homens não envelheciam. Após a morte, eles continuavam a existir na Terra, como se fosse num plano, um plano astral, aqui mesmo na Terra. E eles foram chamados de daimones epictônicos, ou colocados na posição de intermediários entre os deuses e os homens. Então, uma coexistência de homens matéria e de homens espirituais, que seriam os daimones.
Desse daimones, ou força, ou poder, é que vai depois, no cristianismo, surgir a palavra demônios, para expressar a mesma ideia de seres que não possuem corpos, que têm uma existência intermediária entre Deus e os homens. No caso do cristianismo, seres que não têm corpo, mas que rivalizam contra Deus, agindo na humanidade para levar a humanidade a se desviar cada vez mais de Deus, seriam os demônios, e os anjos seriam um tipo também de daimones, mas eu já vou falar um pouquinho a respeito deles, mas que intermedia entre Deus e os homens como mensageiros. Nesse período é caracterizado, segundo as obras, né, dos poetas, como um período de inocência e de justiça. Portanto, ela foi chamada de Idade do Ouro. Veja bem, o homem não envelhecia. Ele chegava um momento em que ele passava a ser um daimon, o que era chamado de morte. Na Idade de Prata, os homens passaram a envelhecer, eles viviam menos, após a morte continuavam a existir na Terra também espiritualmente, da mesma forma que os da Idade do Ouro, e esses são chamados então de daimones epictônicos, também considerados intermediários, que dentro de algumas obras acabaram sendo considerados como pessoas dignas de honra, dignos de culto. Aqui está Prometeus construindo, ou criando, né, o ser humano. E na próxima fase desses poemas, nós vamos ver os homens envelhecendo, mas os homens se tornaram arrogantes e violentos. Então, nas obras já começam a surgir a questão de um submundo, um reino dos mortos. Nós estamos aí vários séculos ainda antes do nascimento de Cristo, antes da era cristã. Então surge essa ideia de um lugar representado por um daqueles deuses olimpianos, em que você tem um destino final para os mortos, um local de morada para os mortos. O período em questão aqui é o período da Idade do Bronze, e ele vai ser caracterizado não mais pela inocência, ele vai ser caracterizado pela híbris, que é violência. Com isso, o homem vive menos, ele é mais arrogante e agora ele tem um destino, que é o submundo, o mundo dos mortos. Na Idade dos Heróis, nós vamos ter os homens também envelhecendo, arrogantes e violentos. Há uma caracterização e um aprofundamento no entendimento, mais coisas surgindo a respeito da estruturação desse Hades. E surge a ideia da Ilha dos Bem-Aventurados, os Campos Elíseos, para onde vão todos aqueles homens que foram considerados como heróis, dignos de honra, homens valentes, homens honestos, homens bons, virtuosos, belos no seu caráter. A esses é dado o direito, então, de viver no Campos Elíseos, ou Ilha dos Bem-Aventurados. Nesse período nós vamos ter o surgimento da Ilha dos Bem-Aventurados. Aqui, uma figurinha daquele autor que escreveu Percy Jackson e o Ladrão de Raios, uma obra que está assim, bem forte entre os nossos adolescentes, em que ele traz traz de volta, né, esses heróis aí, e tem feito um grande sucesso. Na próxima fase que a gente vai analisar é a Idade do Ferro. E de acordo com os poemas, é nessa idade que nós nos encontramos. Os homens envelhecem, arrogantes e violentos, mas há uma corrupção maior e eles se tornaram vergonhosos. O Hades agora já possui toda uma certa estrutura de funcionamento. Há algumas variações de acordo com alguns poetas, mas já tem uma noção, já tem assim, várias informações a respeito dele, de como é o seu funcionamento. Também esse período ele é marcado pela violência. Com essas estruturas, nós percebemos que os gregos acreditavam que o homem envelhecia e morria, e tem como destino final o Hades. Dessa forma, os gregos acreditavam na imortalidade da alma, eles sabiam dessa existência após a morte e acabam por imprimir essa ideia no seu mundo e no mundo conquistado. Aqui, uma ilustração a respeito do Hades.
Com Homero, a Ilha dos Bem-Aventurados ela vai ganhar agora uma nova designação, ela vai ser o Campos Elíseos. E dentro das suas obras, ele diz que vão para esse lugar os que tiveram alguma relevância, fizeram alguma grande obra, foram bons, justos, e a sua vida foi de grande relevância para a humanidade. O campo de surge a questão agora, essas estruturas dentro do Hades, mundo do submundo, tá? Então você tem ali o Campos Elíseos, com a Ilha dos Bem-Aventurados, as campinas verdejantes, com frutas e todo tipo de coisa que a terra produz de boa, um clima ameno, tipo de verão, fresco, gostoso, né? Então é um lugar para descanso eterno. O campo de Afosdelos, pessoas boas que não tiveram nenhuma relevância ficariam parados no tempo, apáticos nesse local, e elas não teriam influência nenhuma sobre nada e seriam como tipo de fantasmas, né? Seriam projeções daquilo que elas já foram. O Hérbero, que quem não pagava o barqueiro ou não tinha condições de pagar o barqueiro, ele era então lançado às margens do rio Estige, chamado também de lugar dos amaldiçoados. As pessoas estavam condenadas a viver ali eternamente, né? O Tártaro, então, era para a punição de todos os maus. Então, todo homem mau, todo homem indigno, ele tinha como destino final e eterno a punição do Tártaro, um local de fogo, de sofrimento, destinado para os titãs, que foram derrotados pelos olimpianos, e também agora também para os homens maus. Aqui está uma foto do Campos Elíseos, né, uma ilustração, e aqui uma do Hades, a entrada do Hades e as pessoas indo para os seus destinos. Aqui o barqueiro Estige, o barqueiro no rio Estige levando as almas para os seus locais de destino. Quem não tinha o dinheiro era lançado fora. E aqui o Tártaro, onde os titãs estavam condenados a viver ali dentro e os homens passavam então a compartilhar esse mesmo destino. Passando o tempo, nós temos a questão do orfismo. Ele vai trazer uma dimensão diferente para essa questão da vida após a morte. Surge a ideia, então, dos juízes Minos, Eaco e Radamanto. São filhos de Zeus, são humanos, e eles agora é que julgam o destino da humanidade, de acordo com as suas obras. A reencarnação passa a ser algo de grande valia nesse sentido. Então a reencarnação nos Campos Elíseos, ela se torna uma questão de escolha. O indivíduo que está ali, ele vai reencarnar, não teria necessidade, porque ele já alcançou o grande prêmio. Mas, dependendo de determinadas situações em relação à humanidade, ele poderia se ofertar a nascer novamente para abençoar a humanidade. O Elíseos, então, ele se torna o destino final, dentro do orfismo, ele se torna o destino final para os bons. Então é um lugar de descanso eterno. Isso também vai ser incorporado pelo cristianismo no futuro. O Hérbero se torna um local transitório, onde vão os que não são tão bons nem para o Campos Elíseos e nem tão ruins para o Tártaro. Então eles acabam reencarnando. Começa a surgir essa questão de um local de purgação. Um local onde o homem ele acaba passando um tempo ali, expurgando as suas falhas, repensando o seu procedimento, e então podendo reencarnar uma vez que ele beba do rio do esquecimento. Ele reencarna e tem a possibilidade agora de se acertar na vida, e isso vai virando uma coisa cíclica. E para os gregos, a reencarnação se tornou, então, a partir do orfismo, um negócio interminável, porque ninguém sabia como precisar quando esses ciclos de reencarnações terminaria. Se tornou algo como que quase eterno. O Tártaro, então, é o destino final para todos os homens maus. Foi mal ao extremo, foi totalmente depravado. O teu destino é o Tártaro, não há volta para você. Aqui é Eaco, Radamanto e Minos.
e aqui o rio do esquecimento. Ainda dentro dessa questão, a reencarnação ela poderia acontecer de duas formas. A ensomatose, onde o homem reencarnaria no corpo humano, e a metempsicose, que seria a reencarnação em corpo animal. Mas essas duas concepções, esses dois termos, eles no início eles eram diferenciados. Depois, a metempsicose ela acabou sendo muito genérica para a reencarnação e servindo para ambos os casos. Embora que a reencarnação animal ela não fosse comum dentro da cultura grega, não era algo muito bem aceito por eles, mas ela era altamente difundida dentro da questão da cultura indiana, né? E houve influências disso também. A ensomatose, depois no tempo de origem, nós vamos perceber através da sua argumentação contrária à ensomatose, ele vai colocar a ensomatose naquele esquema de que Deus é quem coloca a alma no ser humano no ato do nascimento. Então, acaba tomando um outro sentido. Então, metempsicose acaba sendo um termo para a reencarnação, tanto em vegetais, como em animais, como no ser humano. Os outros locais que a alma vão no Hades passam a ser considerados temporários. As almas reencarnam. Então, desta forma, você sempre terá uma possibilidade de salvação. Você sempre terá uma possibilidade de um novo começo. Não há um destino mais. Então, dentro desse período, nós vamos perceber que aquela questão radical de que tudo é só questão de destino colocado pelos deuses, ela já não vai ser mais dessa forma. Vai passar a ser uma questão meritória. O homem ele tem a liberdade, ele pode fazer escolhas. Então, a partir disso, você tem agora o homem decidindo o seu destino de acordo com aquilo que ele escolhe fazer ou não fazer, olhando para os valores éticos morais. Nós vamos ter Platão, nós vamos ter Sócrates e vários outros defendendo esse posicionamento e tecendo, né, vários trabalhos a respeito disso. Eleusis, através da vida universal, um culto de mistério à deusa Deméter, né, a deusa da agricultura, simbolizado pelo trigo, onde a semente cai na terra, e aí então ela tem que morrer para poder nascer a planta do trigo que dá muito fruto. Dessa forma, essa mesma ideia acaba sendo encampada por esse momento do orfismo dentro da religião grega, em que todos têm que morrer para se tornar uma grande coisa, se tornar algo grande e produzir também muitos frutos. Esse culto ele era marcado pelas iniciações dos neófitos a eles, né? Muitos rituais eram feitos. O epicurismo, a partir desses princípios, então, é uma filosofia materialista que não acreditava na vida espiritual. Ele defendia que o homem devia procurar controlar medos e satisfazer desejos de forma equilibrada para alcançar o que eles chamavam de uma vida feliz. Por quê? Porque não existe outro lugar para a alma. Vida espiritual não existe. O que existe é essa vida. Então, tudo que você tem que fazer é aproveitar essa vida ao máximo dentro de uma questão equilibrada, para que você possa ser alguém harmônico e, com isso, ter uma vida feliz. Os platonistas, o plano físico acaba ganhando essa configuração de que os planos físicos são imitações sensoriais grosseiras daquilo que é real e perfeito, ou seja, de formas transcendentes. Então, tudo que nós vemos no plano físico nada mais é do que uma forma imperfeita daquilo que é perfeito na espiritualidade. O neoplatonismo, através do êxtase, passa a querer ter contato com esse espiritual, esse perfeito espiritual, a mais alta forma de conhecimento que, uma vez tocada, trazia a perfeição e a vida feliz. Então, a diferença do platonismo e o neoplatonismo, basicamente, é que um explora essas ideias do perfeito e do imperfeito, trabalhando através das reencarnações, enquanto que o neoplatonismo ele já tenta trazer esse espiritual para o real. O contexto aqui nós vamos ver uma frase de Epicuro, onde ele coloca: a morte não é nada para nós, pois
quando existimos, não existe a morte. E quando existe a morte, não existimos mais. Ou seja, você só existe enquanto você está vivo. Uma vez que você morreu, você não existe, porque morte é a ausência de vida. Com isso, viva essa vida, não anseie por nada. Dentro desse princípio, nós vamos ter também o estoicismo. É uma técnica baseada mais na questão do autocontrole e também na determinação pessoal, aonde você, nesse propósito, né, determinado de autocontrole, o autocontrole passa a ser um instrumento pelo qual o sujeito ele pode controlar as suas emoções, sejam elas destrutivas ou também prazerosas, alcançando um equilíbrio, alcançando uma harmonia. O equilíbrio, ele é conhecimento adquirido e a prática desse autocontrole é a própria sabedoria. Então esse conhecimento leva o sujeito a ser um pensador perspicaz e imparcial, leva à compreensão da lógica em relação ao funcionamento e à razão de todo o universo que eles passaram a chamar de logos. Então com isso o estoicismo ele também vai na linha do epicurismo, né? Onde ele diz que o equilíbrio e a aquisição do conhecimento é o suficiente para que você tenha uma vida harmônica e uma vida também feliz. Outro que surge, e esse surge dentro da igreja cristã, como fruto dessas filosofias, judeus convertidos, gentios convertidos, influenciados por esses pensamentos, acabam criando uma estrutura semelhante a deles. Ou seja, o ebionianismo ele vai rejeitar a divindade de Jesus Cristo, seu nascimento virginal. Eles defendiam que devia seguir as leis e os ritos judaicos, usavam o evangelho de Mateus sem as genealogias, porque eles não podiam admitir que Jesus vem da parte de Deus. Por quê? Porque a matéria é má. A matéria é apenas uma projeção daquilo que é perfeito. Então Jesus teria se tornado Deus a partir do batismo, onde ele foi adotado por Deus. Então eles também são adocionistas. Outro movimento, esses ebionistas, eles se tornam inimigos ferozes de Paulo. Eles são chamados na Bíblia de judaizantes. Eles acabam seguindo Paulo e tentando fazer um destrabalho, né, vamos dizer assim, daquilo que Paulo vinha fazendo. Eles faziam voto de pobreza, e esse voto e a própria palavra ébium quer dizer pobreza. Eram ascéticos, né, praticavam ritos ascéticos, tinham uma vida mais regrada de coisas. O gnosticismo, aquele que sabe. O gnosticismo basicamente é isso, aquele que tem esse conhecimento para ter uma vida feliz. Ele surge também dentro do cristianismo, influenciado por essa religião da Grécia, e ele então vai criar um grande problema, um grande estrago dentro da igreja cristã, e muitos dos apóstolos vão se dispor e vão estar se mobilizando para combater os ensinamentos que vêm do gnosticismo. Então, de forma geral, ele é uma fusão de várias filosofias com o cristianismo. Então, seria um sincretismo dos pensamentos filosóficos gregos com o cristianismo, com os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Em resumo, ele cria seres místicos para justificar essa imperfeição da matéria e dão como solução para a salvação do homem o conhecimento. Esse conhecimento é alcançado pela guarda das leis da Tanakh e rituais judaicos e da contemplação meditativa. Esse conhecimento era chamado de logos, razão. Não aceitavam a divindade de Jesus Cristo. Percebam que o primeiro capítulo de João ele vem justamente atacando a base do gnosticismo. O verbo se fez carne, o logos se fez carne. Sem ele nada seria, nada se teria. Ou seja, ele é a razão de tudo. Jesus é a razão do viver. Quer ter uma vida feliz, quer ter uma vida harmônica, Jesus é aquele perfeito Deus que se fez carne na sua criação que se tornou imperfeita. Isso é possível e aconteceu. Para eles, toda a matéria era impura. Com isso, era impossível admitir que Jesus poderia ter se encarnado. Se ele fosse Deus, ele ter nascido como carne. Ele era um homem comum e que se
e que não teria corpo, porque o corpo é imperfeito. Dessa forma, ele seria uma espécie de fantasma. O apóstolo João, ele vai, então, diante dessa proposição do gnosticismo, ele coloca no capítulo 20, no versículo 27, que Jesus manda Tomé tocar no seu lado e ver, olha, eu sou carne, né? João também cita no final do seu evangelho, quando Jesus aparece aos seus discípulos, quer dizer, no capítulo 21 ele fala com Tomé. E no capítulo 21, no versículo 27, ele vai... no capítulo 21, Jesus ele vai ser citado por João comendo e bebendo com os seus discípulos. Então ele não é um fantasma. Em João 20, 27, Tomé vai tocar o seu lado. Ele não é um fantasma, ele é carne, ele é palpável, ele é tangível. Dessa forma, João está combatendo veementemente a proposição gnóstica. Então vamos ver algumas frases de Platão que estão sendo incorporadas pelo gnosticismo. Olha só o que Platão coloca. As coisas pertencem ao mundo sensível, caracterizado como mutável, temporal, caduco, descambando facilmente para o ilusório. Já as ideias pertencem a um outro mundo, o da realidade divina, eterna e imutável. A verdadeira realidade encontra-se unicamente além das aparências sensíveis no mundo das ideias. As coisas do mundo material não passam de cópias muito imperfeitas deste mundo real. Os dois mundos estão presentes no homem, na alma, mundo das ideias, e no corpo, o mundo das coisas. O corpo, como coisa que participa imperfeitamente de uma ideia, enquanto que a alma pertence ao mundo eterno e divino das ideias. É este, então, o pensamento que nos guia durante todo o tempo em que tivermos no corpo, e nossa alma estiver misturada com essa coisa má, jamais possuiremos completamente o objeto de nossos desejos. Ora, esse objeto é, como dizíamos, a verdade. E Platão continua: o corpo de tal modo nos imunda de amores, paixões, temores, imaginações de toda sorte. Enfim, uma infinidade de bagatelas que, por ser o intermédio, sim, verdadeiramente é o que se diz, não receberemos, na verdade, nenhum pensamento sensato. Então, dessa forma, Platão estabelece um tipo de dualismo. Um dualismo entre a matéria e entre aquilo que é espiritual. Tá? Para os gnosticismos, então, eles criaram um sistema desses planos espirituais e seres espirituais que seriam emanações do perfeito e do imperfeito. As variações desses sistemas geraram tipos de gnósticos em toda a história da Igreja. Também vai surgir a questão, além desse dualismo radical que começa com Platão, nós vamos ter o que é chamado de monismo. E o gnosticismo ele vai também incorporar essa questão do monismo. O monismo, ele basicamente, ou resumidamente, ele seria calcado em que há uma substância. Essa substância única, ela é chamada de o um, em quem surge todas as outras demais coisas. Todas as outras demais substâncias, sejam matérias ou não matérias, tudo isso vai surgir do um, inclusive a mente e o próprio corpo do homem. Então, ambos são todos partes desse um. Todos vão provar dessa substância. Essa substância chamada um, ela é eterna e indestrutível. E é dessa substância eterna que vai ser gerado um ser chamado demiurgo, um tipo de um Deus manifesto, imperfeito. E a tradução de demiurgo, ela quer dizer aquele que trabalha para alguém, né? Ou aquele que trabalha para os outros. É ele que, a pedido do um, ou sob o controle do um, ele vai criar todas as coisas. Portanto, como ele é imperfeito,
ele acaba criando tudo imperfeito. Por isso que o mundo, os homens, todas as coisas são imperfeitas. Portanto, ele é uma pessoa má. Agora, para Platão, o demiurgo não seria mau, ele era bom. E naquilo que é bom, nunca surge inveja de nada. E sendo desprovido de inveja, desejou que todos fossem, tanto quanto possível, semelhantes a ele. Então, para os platonistas, o demiurgo é bom, porque ele fez todas as coisas, ele não tem inveja, ele não é orgulhoso, ele é simples, né, humilde, e que ele queria que todo mundo fosse igual a ele, tudo fosse igual a ele, ou resultasse num produto final de humildade e de bondade. Mas já para os gnósticos, eles precisavam justificar aquela dualidade. Então eles criam esses seres, esse ser, tanto um como demiurgo, como expressão da própria dualidade. Um bom, perfeito, demiurgo mal e imperfeito, porque seria impossível Deus bom criar algo imperfeito. Criou um problema, né? Porque se o demiurgo é imperfeito, ele também foi criado pelo um, então cria uma contradição. E é justamente essas contradições que vão estar gerando as polêmicas dentro do seio da igreja em relação a essas questões, e vai então propor aí os cenários para as discussões, e com isso a nossa teologia vai sendo formada através disso, e isso também vai orientando as ações dos membros da igreja primitiva a realizarem os seus trabalhos. Eu vou parar por aqui essa aula, e nós vimos então essa questão da religião e dessa estrutura de pensamento e de como surgiu as primeiras seitas dentro do cristianismo, o ebionismo e o gnosticismo, e também os judaizantes, que queriam que os cristãos voltassem ao Velho Testamento. Muitos judaizantes se tornaram gnósticos e ebionistas, então acaba gerando uma confusão. Os gnósticos, eles eram de uma certa maneira elitizados, eram pessoas ricas, eles eram pessoas formadas, né, com um grande cabedal aí de conhecimento, e eles eram muito simpáticos, eles eram muito carismáticos, e com isso eles atraíam muito a atenção do povo. Alguns até pertenciam a escolas de sofistas. Com isso, eles arrastavam muitas pessoas e suas igrejas eram centradas nessas propostas que nós acabamos de analisar. Agora, vocês imaginem o trabalho dos apóstolos e dos pais da igreja em relação a isso. E é o que nós vamos começar a ver na próxima aula. Isso foi só uma introdução aos primeiros 50 anos. Deus abençoe a todos vocês e um bom estudo.